Coloca na tela aí, Brenda. Eu vou contextualizar e, na sequência, vou rodar com os nossos comentaristas aqui. Ontem o Dino tomou então essa decisão. Uma decisão foi tomada no âmbito de uma ação dos municípios, né, que o IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração, moveu para impedir que os municípios brasileiros fossem recorrer à Justiça Internacional para receber as suas indenizações, porque a indenização do caso de Brumadinho, lá da Samarco, ela vinha se arrastando ao longo dos anos. A Vale já havia pagado várias indenizações menores, já tinha montado toda uma estrutura de indenização, mas os municípios estavam cobrando isso na Justiça. Tinham várias ações na Justiça, eles se juntaram tudo, colocaram aí a AGU, o TRF6, modelaram um acordo que foi assinado e divulgado meses atrás. O problema é que, antes disso, os municípios já recorreram lá fora. E aí vem aquela história toda que eu expliquei ontem das bancas internacionais oportunistas. Bom, o fato é que o Dino pegou essa decisão que não tinha nada a ver com o que nós estamos vivendo no campo aí da Magnitsky e resolveu aplicar e mandar endereçar essa decisão à Magnitsky. Inclusive atropelando o seu próprio colega de turma, o Cristiano Zanin. Provavelmente foi combinado, mas o Zanin está com recursos questionando a aplicação da Magnitsky e se o mercado deve ou não seguir essa orientação. Zanin ficou quieto, Flávio Dino bateu no peito e trouxe essa decisão. Essa decisão tem várias consequências, tá? Tem consequências não só para o sistema bancário, mas também para os municípios. Só que nesse caso aqui, o que mais chama a atenção é justamente o risco sistêmico que está envolvido. Eu, ontem, à noite, eu tentei explicar tecnicamente, de maneira comparativa, trazendo exemplos de outros países que resolveram fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de lei anti-interferência, como eles gostam de dizer, ingerência, né? Eles estão apoiados no discurso da soberania. Então, por favor, Brenda, coloca aí o link 2. Olha só, nós temos aí a decisão do Dino seguindo o exemplo chinês, russo e venezuelano. Pode baixar aí que eu vou ler para a nossa audiência. Quem quiser mais detalhes vai lá para ver o artigo. Mas é o seguinte, o objetivo, claro, dessas restrições baseadas em medidas unilaterais de outros países, o objetivo é evitar justamente que o Moraes, sancionado, perca aí as contas bancárias e os cartões de crédito. Bom, a iniciativa apresentada como defesa da soberania, ela não é nova, tá? É conhecida juridicamente como Blocking Statutes, legislações ou decisões judiciais criadas em alguns países para tentar neutralizar o alcance extraterritorial de sanções ou de decisões estrangeiras. Em 2021, inclusive, a China aprovou sua própria lei anti-sanções, dando direito a cidadãos e empresas de processar no judiciário chinês, que agora tem parceria com o STF, quem cumprir sanções estrangeiras contra eles. Apesar do impacto político, multinacionais na China continuaram obedecendo às sanções americanas discretamente, Ari, criando divisões internas e insegurança jurídica. Então, a pergunta a ser feita é: por que essas leis falham? Bom, primeiro, o óbvio, poder financeiro dos Estados Unidos. Como o dólar é a moeda central do comércio global, sanções aplicadas pelos Estados Unidos são quase impossíveis de contornar. Risco desproporcional. Para empresas, a multa e a perda de acesso ao sistema financeiro americano são riscos muito maiores do que sanções locais por descumprir uma lei de bloqueio. Prática empresarial. Multinacionais preferem sacrificar negócios locais a arriscar sua operação global. Consequências colaterais inesperadas. Embora ineficazes contra as sanções em si, essas medidas criam efeitos adversos dentro do país que as adota, tá? Ao ficarem presas entre ordens contraditórias, cumprir sanções externas ou obedecer leis locais, muitas empresas acabam reestruturando suas cadeias de fornecimento, outras usam subsidiárias artificiais ou recorrem a manobras contábeis, o que aumenta os custos, tá? Sem contar, naturalmente, os riscos legais envolvidos que acabam afastando de vez o investidor, provocando fuga de capitais e redução da confiança. Aí tem uma série de detalhes aí. Algumas instituições financeiras passam a praticar o overcompliance, tá? Aplicam sanções estrangeiras de forma não oficial para evitar riscos reputacionais. Medidas como a decisão do Dino
né, podem parecer uma afirmação de soberania, mas historicamente acabam gerando o efeito contrário, que são isolamento econômico, redução da atratividade para investimentos externos e aumento da burocracia para empresas que atuam em escala global. A Rússia, inclusive, sofreu sanções em 2018 e se tornou um exemplo clássico. Empresas russas ficaram ainda mais dependentes de mercados alternativos, menos estáveis. Investidores internacionais aumentaram seu risco país e retiraram capital. A economia sofreu com mais incerteza e custos de transação. Então, se o Brasil seguir por esse caminho, corre o risco de importar os mesmos problemas de insegurança jurídica, custos elevados para empresas locais e retração no investimento estrangeiro. Então, está aí. Venezuela também é outro exemplo, que fique claro, tá? E esse é o contexto internacional. Agora, eu quero dizer para vocês assim, ontem eu apurei, como eu disse, e vou dar esse contexto, a gente gira os comentaristas, porque é importante vocês entenderem o que está acontecendo dentro do Brasil. Então, no mercado financeiro, especialmente no sistema bancário. Link 4 aí na tela, por favor. Os bancos, meus caros, já estavam aplicando a Magnitsky contra o Moraes. Então já tinha cancelado cartões de crédito e contas bancárias. Tá? Há uma dúvida que permanece sobre a questão da conta salário que ele recebe pelo Banco do Brasil. Essa permanece. E eles vinham em conversas, vamos dizer assim, não oficiais, para tentar entender o que fazer com essa questão da conta salário. Tá? Mas abre aí, por favor. Abre aí. Muito bem, vamos lá. Faria Lima está em pânico, sim. Vários bancos que mantinham relações com Alexandre de Moraes já estavam aplicando as restrições da lei Magnitsky, inclusive a suspensão de cartões de crédito, operações em moeda estrangeira e fechamento de fundos com lastro em dólar. Tá? Agora, depois da decisão de Flávio Dino, eles não sabem o que fazer. Seguir o Supremo ou os Estados Unidos. Segundo 2 executivos das instituições financeiras com atuação global, que eu consultei, o ministro criou uma situação inédita, insolúvel. Se alguém tiver uma resposta, por favor, me diga. Isso eu ouvi de um desses executivos. E eu fiquei em pânico. Né? Trata-se, de fato, de uma encruzilhada, um beco sem saída. Bancos atuam naturalmente em rede e além das fronteiras. Seguem padrões e regras internacionais, ao mesmo tempo em que estão submetidos às leis nacionais. A Magnitsky, embora seja uma lei americana, tem efeito global justamente por se utilizar desta rede. Cumprir a ordem do ministro significa virar alvo de sanções nos Estados Unidos, tanto da OFAC como do FED e também do FDIC, tá? Do FDIC. Além de punida com multas bilionárias, a instituição financeira verá uma corrida bancária com perda imediata de liquidez em fundos e colapso de seus papéis. O Banco do Brasil, que detém a conta salário dos ministros, tem capital aberto na Bolsa, papéis emitidos, linhas de crédito internacionais, é o maior financiador do agro do comércio exterior brasileiro. Descumprir a Magnitsky será um desastre. Por outro lado, descumprir a ordem do ministro significa incorrer em crime de desobediência, mas não só. Na atual conjuntura, o Supremo pode sim incluir a instituição financeira, seus donos e executivos, no mesmo inquérito de Jair e Eduardo Bolsonaro. Ninguém está reparando nisso. Sob acusação de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, coação no curso do processo e obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Muito bem. Eu recomendo aqui que, pela sensibilidade do tema, é urgente e necessário que haja uma provocação por parte dos agentes de mercado ao Supremo no sentido de, pelo menos, levar a decisão monocrática de Flávio Dino à deliberação do plenário, porque, do ponto de vista jurídico, não há consenso sobre o efeito geral do entendimento de Dino, num caso que nada tem a ver com a Magnitsky, como eu expliquei. Bom, então está aí o contexto. Desculpe aí me estender, mas nem todo mundo que está nos acompanhando, muita gente está chegando justamente para se informar. Então eu estou cercado de especialistas que já estão por dentro disso tudo, mas agora a gente vai ouvi-los, tá? Então já deixa o seu like, por favor, a gente vai bater recorde de like hoje aqui no programa. Vou começar com o JH Fonseca. Vamos lá, Cláudio. Acho que primeiro eu queria chamar a atenção para aquilo que não foi dito sobre essa ordem. Acho que tem uma diferença muito grande entre liberdade de não obedecer uma decisão estrangeira ou obrigatoriedade de desobedecer. É isso que pegou, acho que deixou todo mundo de cabelo de pé. Se você pegar a DPF 1178, a decisão do Dino,
no item 29, aqui eu vou ler literal, palavra por palavra, ele fala: ficam vedadas imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídas sob leis brasileiras e que tenham sua sede de administração no país, bem como aquelas que tenham filial qualquer atividade profissional, comercial ou de intermediação no mercado brasileiro, decorrentes de determinações constantes em atos unilaterais estrangeiros. Ou seja, não é que ele permitiu que se desobedecesse, que aí eu até entenderia, ele está falando, olha, quem manda no Brasil é o Supremo. Não, ele obrigou a desobedecer. Isso é muito grave, isso pegou todo mundo aqui de surpresa. O jeito como está redigida a decisão do ministro, ele coloca as instituições financeiras num corner. Né? Para quem está em casa assistindo, só para explicar como funcionam as instituições financeiras, elas têm liberdade aqui de decidir como que vão operar. Os seus comitês de crédito, os seus comitês de compliance, onde é discutido, vamos fazer negócio com esse indivíduo, com essa empresa. Normalmente no mercado a gente tem pessoas que todo mundo faz negócio, empresas que todo mundo faz negócio, aquelas que ninguém faz negócio, e os bancos têm a liberdade para ter algumas empresas e pessoas que só alguns agentes fazem negócios, outros não. O que está acontecendo aqui é o Estado, mais uma vez, está entrando aqui em âmbito privado, em fórum privado, para tutelar o que os agentes devem ou não decidir. Né? Para mim, isso é muito mais perigoso até do que Magnitsky, que a gente está entrando num território de já a gente vai ter juiz entrando em comitê de crédito e compliance de banco e falando: você tem que operar com esse sujeito, você não tem mais liberdade para decidir com base na sua ponderação de riscos e retornos. Então essa decisão coloca os bancos num corner, né? Se eu opero, se eu correr, o bicho pega; se eu não operar, o bicho come lá fora. E sobre escolher a quem desagradar, sendo bem sincero, Cláudio, moeda-chave do globo, né, como diria o Valéry Giscard, ex-ministro da Economia da França, privilégio exorbitante, né, é o dólar. Então, se a moeda do globo é o dólar, os bancos precisam dele como oxigênio. Você bem citou no seu artigo, o Banco do Brasil financia o agro, financia exportação. Como que o Banco do Brasil financia os exportadores ou até mesmo os importadores? Ele precisa se financiar em dólar, captar funding em dólar, para converter isso aqui para os importadores e exportadores. Vai fazer offshore loan, vai fazer o que a gente chama de 4-in-1, 3-1 no mercado financeiro. E se ele perde acesso ao dólar, tudo isso vai por água abaixo. E ele passa a correr risco de perder acesso ao dólar se ele obedecer à decisão do Supremo. Então, realmente, tem um ditado entre os colegas que estudaram direito. Eu sou economista, não sou advogado, mas eu sempre escutava dos meus amigos que faziam direito: um juiz nunca deve emitir uma decisão que não pode ser cumprida, que é impossível de ser cumprida. E essa é uma decisão onde claramente é impossível de ser cumprida de modo funcional para a economia do país. Então, acho que esse é o principal ponto, Cláudio. O que não está dito é que a decisão não é a decisão estrangeira não valer em território nacional. É muito pior do que isso. É uma obrigatoriedade de desobedecimento. Porque ela fala que está vedado. Ou seja, se eu optar por obedecer, eu estou desobedecendo o Supremo. Isso é uma loucura, assim, é um imbróglio, né? É uma decisão cacafônica, que o negócio não faz sentido. Entendeu? É uma obrigação de birra, uma obrigação de contrariar a decisão estrangeira. E o foro individual das instituições financeiras? Né? Tem gente que é de organização criminosa muito mais perigosa e que está nessa lista. Então, se eu não fizer negócio com essas pessoas, eu também estou desobedecendo a lista do Flávio Dino. Todo mundo está pensando aqui no ministro que foi sancionado pela Magnitsky. Mas tem outras coisas muito piores sancionadas pela Magnitsky. Os bancos não podem obedecer? Precisa agora validar no Supremo, um a um, caso a caso. Exatamente. Então percebe o tamanho do problema que foi criado. Deixa eu pedir o auxílio aqui do Ricardo, porque ele é advogado. Então, já que você disse que não é advogado, é economista, então vamos perguntar para o advogado aqui. Perfeito. Ricardo. Olá, Cláudio. Um grande prazer participar novamente do seu programa. E realmente a comunidade jurídica recebeu com profunda consternação essa decisão. Quando o JH fala que houve realmente uma determinação de desatendimento a Magnitsky, é preciso frisar que realmente a decisão do Dino, nas suas conclusões, afirma expressamente
que se houver cumprimento da decisão ou se atender aos comandos da Magnitsky, haverá violação à soberania nacional, atentado contra a ordem pública e, inclusive, veja que curioso, Cláudio, aos bons costumes. Portanto, a instituição financeira que, porventura, aplicar a Magnitsky estará violando a soberania nacional, os bons costumes e a ordem pública. Ao fazê-lo, é evidente que ela pode ser enquadrada ou no inquérito que já existe contra o Bolsonaro, ou em algum outro inquérito que, porventura, o Supremo venha abrir, venha deflagrar. Então, a maneira realmente como o tema foi apreciado pelo Dino, numa ação que não tem nada a ver, em uma DPF que diz respeito às cidades brasileiras, aos municípios brasileiros que litigam por conta das tragédias, dos desastres de Mariana e Brumadinho no exterior. É isso que trata a DPF. Pois o Dino conseguiu construir um raciocínio para tentar livrar todo e qualquer brasileiro, empresa ou pessoa física, que venha a ser sancionado pela lei, que venha a sofrer os efeitos da lei. Aqui é preciso dizer o seguinte, apesar dela ter um resultado catastrófico, porque todo aquele que, por exemplo, deixar de se relacionar com Alexandre de Moraes, atualmente sancionado, todo aquele que deixar de se relacionar invocando a Magnitsky, sofrerá a imputação de que está violando a soberania nacional. Sofrerá a imputação de que atenta contra a ordem pública, embora isso não seja explicado na decisão, e também contra os bons costumes. Curiosa essa alegação, né? Sem nenhuma justificativa, sem nenhum aprofundamento, né? Como assim violação aos bons costumes? Mas o fato é que, se uma instituição financeira, como já foi destacado, se uma instituição financeira, por exemplo, se recusar a cumprir a Magnitsky, ela deixa de se relacionar com qualquer empresa norte-americana. Ela não pode mais se relacionar. As empresas não mais se relacionarão com qualquer banco que deixe de observar o que determina a lei Magnitsky. E aí nós temos o caos absolutamente instaurado. Por quê? Porque se o Banco do Brasil atender a ordem do ministro Dino, ele viola a soberania nacional. Se, por outro lado, ele aplicar, ele atender, ele viola a soberania. Se ele não atender, ele incorre na Magnitsky. Então, os efeitos são nefastos. É uma decisão que ela destrói, ou tem o potencial de destruir amplos setores da economia brasileira, e pior, ela não conseguirá, porque não atinge as instituições norte-americanas, proteger quem quer que venha a ser sancionado. Por quê? Porque essas empresas americanas continuarão a excluir, com base na Magnitsky, todo e qualquer agente econômico, agente financeiro que venha se relacionar com algum sancionado pela lei Magnitsky. Então é um terror. E é um terror que não é nem mesmo capaz de cumprir a finalidade a que se propõe, que seria, em tese, proteger os sancionados pela Magnitsky. Vale só dizer, e aqui eu termino, Cláudio, não é invocada a lei Magnitsky em nenhum trecho da decisão, mas no parágrafo 17 dessa decisão, proferida na DPF, o ministro Dino faz uma alusão à crescente onda de intervenções de estados estrangeiros em atentados à soberania de outros países. Então fica bastante claro para o bom entendedor aquilo a que ele estava se referindo. Claro, naturalmente. Aliás, só um parêntese aqui, antes de te passar a palavra aí, Carol. Eu acho engraçadíssima essa situação, esse discurso de soberania, né? Soberania, senhoras e senhores, é aquilo que um país tem quando ele consegue se defender, né? O Brasil não consegue se defender de nada, de nenhuma ameaça. Simples assim. Então, assim, você ter uma potência que ela criou um padrão de moeda global, criou uma rede de transações, né, de trocas comerciais e financeiras. Isso é ter soberania. É por isso que hoje ela exerce essa soberania dela, inclusive, para além das fronteiras.
em virtude da violação da sua soberania, quando nosso querido Alexandre de Moraes vai lá tentar sancionar, tentar ordenar de forma absolutamente ilegal, a gente tem que lembrar isso, de forma absolutamente ilegal, empresas, cidadãos americanos.